Então, eu trabalho aqui voluntariamente e eventualmente, coisa constante, porque isso abre todas as quarta-feiras, tem trabalhos aqui. Eu não me comprometo com isso, mas eu me comprometo com as segundas-feiras, que já foi todas as segundas-feiras, hoje é a última do mês, né? Hoje eu trabalho só na última do mês, trazendo hoje, esse grupo começou mais no assunto de orientar as pessoas que estão despertando, que estão tendo contatos, porque eu sou especialista em casos anômalos e extraordinários e trabalho para o Instituto Gilda Moura, maior cientista em estados alterados da mente. Então, esse trabalho eu fiz aqui orientado, inclusive, por ela, porque ela queria vir começar o grupo para eu continuar, mas não foi possível. Ela já está idosa e agora mudou para os Estados Unidos, então eu fui fazendo e ela me dando maior força, porque ela tem uma confiança muito grande em mim. Já aconteceram coisas juntas onde eu tive que assumir todo o trabalho dela, então ela confia em mim. Inclusive lá em Curitiba, quando vocês estiveram, aquele grupo, ela estava doente, eu tive que assumir junto com a Simone e com o Jorge, que estava ali para ajudar. Mas a confiança dela era em mim mesmo. Então, assim, e eu me sinto lisonjeada por isso. Isso não é uma coisa me pondo lá em cima, porque não sou. Eu também sou uma aprendiz. Aqui nós estamos todos aprendendo. Os que já sabem bastante ou que já estão aí dando aula, ensinando uma grande população. E nós estamos num momento de transição planetária. Você já colocou a Marise para ou não? Ah, tá bom. Então, nós estamos num momento de transição planetária. Isso já começou, mas não terminou. Ainda está tendo separação do joio do trigo, ainda está tendo batalha entre a luz e as sombras, a disputa por cada um de nós. E porque nós somos seres divinos, e o maior ultraje que a gente pode fazer com a gente é se colocando pequenininho. Nós não somos. Somos grandes, nós somos divinos, carregamos a centelha divina, e nós temos que ter consciência disso, porque nós somos esquecidos, nós estamos esquecidos. E os seres estelares, a cada época que vem, eles estão vindo fazer esse trabalho de despertar, de acordar a gente. Nós todos estamos acordando, alguns já estão um pouquinho mais, outros ainda estão abrindo o olho, outros já abriram, já levantaram, mas são etapas, porque a gente ainda não lembra de quem a gente é totalmente, a gente ainda não sabe muito bem o que veio fazer aqui, mas nós viemos porque nós temos um compromisso aqui. Ninguém veio aqui à toa. E se acha que veio à toa, está rasgando seu contrato e perdendo sua encarnação. Então, buscar o conhecimento, se elevar, despertar e contribuir e servir é o que cada um de nós temos que fazer. Às vezes não é como uma grande massa, mas às vezes é onde você trabalha, às vezes é onde você está, na família que você está. A sua frequência é importante. E os seres estelares que estão vindo, que são seres que já viveram na Terra e que se afastaram. Estiveram em Lemúria, estiveram em Atlântis, estiveram no Egito. Mas eles foram embora. E agora eles estão voltando, como as nossas crianças que estão aí, né? Alguns jovens, aos poucos, mas agora está voltando em massa. Porque existe uma mudança. E essa mudança que está acontecendo não é só aqui no planeta Terra, gente. A transição, olá, seja bem-vinda, grata pela sacolinha. Você pode deixar aí que depois eu guardo e você pode se acomodar, tá? Fica à vontade. Onde que eu estava? Alguém? Então, porque agora está aberto os portais aqui e eles estão podendo voltar e trazer todo o conhecimento, a tecnologia e tudo mais. E já tem vindo alguns, né? Muitos são mortos, muitos mostram tudo que tinham para mostrar, mas somem, né? E as coisas não acontecem. Mas agora isso vai acabar. Isso vai começar cada vez mais a gente a poder usufruir de tudo isso, tá?
Então, depois na saída vocês vão poder olhar os orgonites. Tem um poder incrível de os positivos de tudo que está aí no nosso ar, no nosso de contaminação de elétrico-eletrônicos e da própria energia humana ruim, e libera, o mais incrível é que ele é transmutador, ele libera os íons positivos. Então, se você carrega no seu peito, no seu bolso, você está fazendo um bem para você, porque já tem nos congressos de medicina integrativa para o câncer, que está tendo congresso só para isso, um senhor que desenvolveu orgonites e está curando câncer. Ele coloca em cima. E ele desenvolveu também com uma... A resina é dura, né? Tem pessoas que estão acamadas, tem nos ossos, então ele desenvolveu com uma... tipo um gel, eu não sei muito bem, sabe? Ele está tendo muito sucesso. Então, assim, gente, está vindo as coisas para nós. Que nós possamos crescer, ser agente da luz, os soldados luminosos aqui na Terra, né? E fazer a nossa parte. E aonde a gente estiver, no lugar que a gente estiver, fazendo o que a gente faz, ter o amor, ter a luz, ter a compaixão, ser o respeito por cada um, por cada coisa, por cada momento e cada escolha da pessoa. A gente tem que ter esse respeito, não ficar criticando nem julgando. Bom, e esse trabalho aqui nas segundas-feiras é uma contribuição para a humanidade, para cada um que vem, para cada um que traz o conhecimento, porque daí ele evoluiu para isso. Eu comecei a chamar pessoas incríveis, porque para mim essas pessoas são incríveis, cada uma tem o seu trabalho ligado a alguma coisa que contribui com a gente. Uns pegam mais, sentiu uma afinidade mais com esse trabalho, ele, mas todos eles acrescentam na gente. Então, agora, hoje, a gente tem o prazer, para mim é uma honra, cada um que vem aqui. Mas a Marise é das pessoas que eu tenho uma admiração grande, mas que eu tenho muito pouco contato. E ela foi tão querida comigo, porque ela parece um anjo, ela só me chama de querida, de doce, de flor. Não sei, o jeitinho dela lidar é muito doce. Ela é uma doçura, é um mel. Eu falo que ela é uma presença do amor aqui na Terra, né, Marise? E ela me recebeu tão bem, porque tem outros que eu tenho muito mais contato que está difícil de falar, não responde, outros eu não consigo. É uma batalha. Tudo que a gente chega num show, vocês soubessem quantos meses antes é preparado a equipe que trabalha naquilo. Aqui também é pequeno, mas a gente trabalha antes. Toda uma preparação. Então, quem está aqui vai receber hoje a frequência, o amor, de tudo que a Marise vai poder transmitir para a gente. E então, agora, como eu já pus no cartazinho dela, né, a formação e o que ela veio falar, eu passo a palavra para você, Maria, e vai ser um Olha, prazer. Regina, estou muito feliz de estar aqui. Eu estava bem emocionada. Primeiro, boa noite para vocês. Que honra estar aqui. Estou vendo vocês de ladinho, mas também vendo uma coisa muito bonita acontecendo, mas eu já vou descrever para vocês. Regina, obrigada pela oportunidade. Cada um de vocês que estão aí, muito obrigada. Para mim é muito importante falar, né? Falar com pessoas como vocês, porque eu me vejo dentro do coração de vocês. Então, rapidinho para me apresentar, porque as energias já estão muito fortes, né? Tem muitas linhagens, né? Muitas pessoas, muitos guias, muitos seres já posicionados, um grande portal. E só dizer para vocês que eu desde muito nova vejo o outro lado, por assim dizer. Quem descobriu junto comigo foi meu avô. Eu vi a primeira pessoa que eu vi, né, com consciência, eu tinha 8 anos de idade, e era a minha bisa que tinha acabado de fazer a passagem, Dona Magnólia. Ela estava com a mesma roupa que ela tinha sido enterrada, e aí depois disso, né, nunca mais. Meu avô, na época,
espírita, me abraçou, falou: Olha, minha filha, eu estou sentindo que, assim como você, muitos outros vão vir falar de outras linguagens, mas não é agora, é mais para frente. Isso eu com 8 anos não tinha entendido nada e fui vivendo a vida, vendo, intuindo, foi se abrindo, depois foi se abrindo para ver seres diferentes, né? Diferentes da gente como ser humano, e foi se evoluindo para muita coisa que está dentro do nosso coração. É só para contar para vocês que a jornada foi assim, foi de muito aprendizado e tem sido, porque estar aqui é realmente um grande ensinamento constante, e as linguagens dentro dessas comunicações foram trazendo uma profundidade de um amor que tem dentro da gente, de verdade, por mais difícil que pareça ser, né, quando a gente está vivendo. E quem tem me guiado diretamente, como todas as pessoas que estão aqui, quando pedem, que no primeiro momento, sendo honesta com vocês, eu achei que eu estava louca, foi o Mestre Jesus, quando ele deu aquela luz imensa, eu falei, pronto, agora realmente tem alguma coisa errada aqui. E aí ele só fazia assim, errada não, nunca errada. Você não quer a luz? Você não busca ser luz? Então eu vou te mostrar o caminho. Você precisa de uma ajuda, né? Você está se sentindo perdida. Eu levei anos para acreditar que eu falava com ele. hum. Só que eu comecei a aplicar o que ele tinha para dizer. E eu já estou aqui na energia, trazendo não só o que ele me trouxe, mas me sentindo absolutamente conectada, seja com essa consciência crística que cuida desse planeta, e seja de mentores e guias espirituais que prepararam esse ambiente. Parabéns, gente. Tem um portal muito bonito aberto aí em cima, tá demais de ver. São muitas pessoas. Então vamos começar o trabalho, vocês podem fechar os olhos e simplesmente se entregar, se render. Peço desculpas aos barulhinhos no fundo, eu estou em casa com a minha família, mas eu fiz questão de ancorar essa energia aqui em casa também, para a gente lembrar dessa conexão com o coração. Estou percebendo uma força dourada abraçando todos nós agora, dizendo: estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, estamos a cada instante, a cada momento, a cada sopro, a cada fala de vocês, a cada pisada, quando vocês acordam, quando vocês dormem. É importante dizer: a cada segundo estamos aqui, fora de vocês, dentro de vocês, de todas as maneiras, amparando aquilo que vocês sustentam. Nós somos a grande fraternidade, e eu sei que muitos de vocês estudam linhas, modelos, preferem nomes para se sentirem seguros. Saibam que trabalhamos para a luz e estamos sendo orientados através do Mestre Sananda. Estamos auxiliando a Terra no seu movimento de transição planetária, como muito bem colocado pela unidade Regina, que tanto apreciamos o servir. Estamos aqui não somente para transmitir uma mensagem, mas dizer que estamos aplicando todo o alinhamento necessário para o dia de hoje, para a força do que cada um de vocês está buscando. Estamos sendo aqueles que estendem as mãos para mostrar tantos outros caminhos que vocês, em sua maioria, já têm consciência. Estamos aqui também com muito respeito, irmãos e irmãs,
respeitando tudo aquilo que vocês acreditam, tudo aquilo que vocês têm fé, e jamais tirando isto da frente, mas respeitando este ponto, para que vocês construam um caminho de confiança naquilo que é chamado de Deus, a fonte, o divino, o eterno, a onipresença, a onipotência. Estamos nos aproximando mais e aumentando as energias. Primeiro, da grande fraternidade branca, trazendo um conforto, um carinho de paz, um amor irrevogável, um algo que às vezes escapa, mas às vezes, quando lembrado, exalta. Estamos aqui para reforçar o amor que existe dentro de vocês. Reconhecemos que vocês têm travado grandes batalhas, que tudo aquilo que tinha sido obscurecido por sua vista parece ser tão difícil sair, mas nós estamos aqui para clarear mais, para dizer que tem uma nova era que chega, onde essas batalhas, elas verdadeiramente vão cair por terra. E estamos aqui não só com a grande fraternidade branca, mas com os comandos pleiadianos, arcturianos, andromedanos e toda a comitiva para o seu bem, para o vosso bem. Estamos unidos numa única voz, num único lugar, trazendo concentração, amor, paz, tranquilidade. E gostaríamos de fazer uma solicitação a todos vocês. Por favor, deixem na frente de vocês qualquer tipo de medo, qualquer tipo de receio. Tirem, por favor, caso vocês sintam no coração, o foco extremo na realidade da dor, por mais que ela seja tão real para vocês, amados e amadas, irmãos e irmãs, com todo respeito, a realidade que é sustentada em seu planeta é apenas uma sugestão para a paz se exaltar mais ainda no dia de hoje. Apenas por alguns instantes, tire toda a descarga elétrica do seu foco na realidade que te corrompe, no difícil, na dor, em perguntas que acabam te confundindo por alguns instantes. Deixe de lado. E agora, por gentileza, aceitem estas palavras desta grande comitiva que os ama, que transmite não somente em energias tão sutis, mas também acessando e reconectando o sutil que há em cada um de vocês. Porque o sutil, o amor, a presença está aí, está dentro de vocês e vocês sabem disso. Mas aqui vamos exaltar, alinhar, florir em tantas presenças, em tantos nomes, que em nome da fonte primordial se manifesta em glória, em carinho, em compreensão. E nós captamos as perguntas,
Mas o porquê de tudo isso mesmo? Por mais que seja compreensiva a passagem, o que chamam de escola, o grande mestrado, Projeto Terra, tudo aqui neste planeta, irmãos e irmãs, te leva a descobrir-se, te leva a se encontrar, te leva a irresistivelmente se jogar no amor. Porque quando não se joga, vira qualquer outra coisa, vira uma grande luta, não é mesmo? Vira uma grande briga lá dentro. E se agora vocês não precisassem mais brigar, lutar, ter razão, concordar, impor? Será que seria possível neste planeta? Será que seria possível? É possível. Mas a grande questão é vocês começarem a fazer isso dentro de vocês, por mais difícil que seja, olhando nas suas profundezas, qualquer nível de julgamento que você fez por si mesmo, qualquer nível de julgamento que você fez sobre as outras pessoas, eu sei, nós sabemos o quão árduo parece no primeiro momento, tantos condicionamentos em julgar, em ceder, mas tem o novo que está chegando, meus irmãos e minhas irmãs, e de verdade vocês não vão precisar se esforçar para adentrar este novo, e explicamos o porquê. Porque vocês já são. Esta é a mensagem, que na fonte primordial nós passamos a trabalhar, a cultivar, a conversar. Muitos se lembram dos encontros, outros não se lembram, e tudo bem. Nós colocamos vocês num sono muito profundo para fazer alguns contatos de trabalhos, tudo para o bem de vocês, em nome do que é Deus. Vocês não são vistos como um erro, como escuridão, como um algo a ser deixado. Em nome da fonte primordial, vocês são o grande amor. Vocês são a grande criação. Não precisa de bloqueio, que não precisa achar que existe alguma coisa muito maior do que algo que te prenda, porque cada um de vocês foi criado com tantas máximas e que transcendem tantas outras perspectivas. Vejam, o que vocês estão conhecendo hoje beira 3% de quem vocês são. Imaginem quantas coisas vão surgir para vocês descortinarem sobre si mesmo, como uma grande aventura que não para. Nós sabemos, parece ser difícil, parece ser complicado, mas como? Me conte. Nós ouvimos vocês e nós contamos para vocês, claro que nós contamos. É simples, meus irmãos e minhas irmãs, vamos acreditar.
Imaginem vocês acreditando, mas vai ser só imaginação. A imaginação, por mais que esteja desvalorizada por muitas pessoas, ela cria um campo eletromagnético, mas às vezes se cria uma imaginação com limites, porque já começa desvalorizando ela. Mas e se você crer? E se você crer de uma outra maneira? E se você crer de verdade que coisas extraordinárias podem ser feitas por você, porque você é a imagem e semelhança de Deus? E sim, vocês sabem disso. Quantas coisas vocês já não estudaram, quantas coisas vocês já não acessaram, quantos eventos que parecem ser sobrenaturais que estão acontecendo em volta deste planeta. Tantas e tantas coisas, tantas e tantas vertentes, tantos e tantos pontos de vista. E dentre todos estes arranjos que levam sempre para algum lugar, é importante que vocês entendam, está sendo dito porque vocês são a criação de todas as coisas. Vocês sim podem mudar tudo e acelerar os processos. E sem lutar, acreditem nisto. Não é fantasia, não é ilusão. Abraçamos muitos de vocês que acreditavam de todo o coração na luta, na guerra, e nós sabemos que está acontecendo muitas coisas em seu planeta, como aconteceu em tantas outras constelações. A maioria passou pela mesma transição, compreendem? E todos chegaram na mesma conclusão. A guerra, a luta, a escuridão existia porque a vista das pessoas estavam apagadas. Porque as pessoas brigavam dentro delas com elas mesmas, guerreavam, travavam lutas imensas. Elas não se cuidavam, elas não se falavam palavras gentis diariamente, não, elas cobravam de si mesmas uma conduta, uma melhoria, com maus tratos, com chibatadas. E perdoem-nos a sinceridade, mas muitos que vivem em outras galáxias que estão aqui, que falam também em uma só voz, trazem esta energia que eles se colocam tão igual em humildade, que já viveram a mesma coisa, eles não estão apontando nada para todos da Terra, muito pelo contrário, eles estão nos incentivando a acessar o nosso núcleo criacional, que é do coração, resgatar a nossa descarga elétrica. E aqui, eu, como Marise, me misturo a todas essas vozes, como se fosse uma grande reunião que o é, também me erguendo e percebendo a intenção deles e vendo claramente o que está acontecendo. E eles estão pedindo para trazer a narrativa da visão para vocês, que do coração está saindo uma radiação enorme. E eles dizem, antes estava saindo ruidoso, agora está saindo cada vez mais harmônico. Vocês estão tomando consciência cada vez mais. E isso não tem fim. Isto não tem fim, vocês só precisam acreditar. Acreditar e alimentar a sua crença diariamente faz você resgatar o seu poder novamente sobre a consciência da descarga elétrica que você, cada um de vocês, é capaz de realizar e trazer para fora. Vocês têm um curto-circuito gigantesco e as ondas antes, como uma grande antena, saíam sem ruído. Por quê? Porque vocês se olhavam como pecadores. Nós não estamos dizendo que vocês não estão a aprender tantas coisas assim como muitos irmãos e irmãs que estão nessa reunião, também estão a aprender. O que estamos dizendo é que a partir de agora vocês estão tendo a chance de não precisar passar por um processo tão ardiloso
ou difícil, ou como muitos chamam, nossa, é difícil, eu preciso fazer aquela limpeza, eu preciso viver aquele processo. Palavras fortes, não é, meus irmãos e minhas irmãs? O que você está dizendo para si? Todos os ensinamentos, os aprendizados que estão vindo, cada nova linguagem, a cada salto de consciência, muda-se a linguagem. Enquanto que se acredita na luta e na guerra, a linguagem é para combater o mal. Quando você começa a sentir Deus cada vez mais no seu coração, você entende que não precisa combater nada, porque a luz e o amor é irresistível. Tanto que neste nosso encontro, nós estamos enaltecendo esse amor em vocês. E vocês podem entregar suas resistências, vocês podem entregar tudo por um instante, depois vocês voltam em suas vidas da maneira que vocês quiserem. E nós queremos trazer para vocês não só uma esperança descabida, mas trazer a verdade sobre o que está chegando, porque na verdade já chegou. É uma questão de sintonização que está dentro de você. E nós estamos mostrando para vocês essa sintonia que envolve todo o corpo de cada um, mas estimulando, parecendo ser de fora para dentro, mas tem dentro de vocês. E aqui podemos trazer a narrativa, escolha, escolha, ponto por ponto, devagar, com calma, com tranquilidade, diariamente, como que eu vou falar? Que intenção tem isso? Tem coerência com o amor? Como que eu aumento a onda dessa descarga elétrica do que eu sou? Se convença que você realmente é a imagem e semelhança, que tão logo a sua linguagem, o seu sistema, a sua maneira de ver o mundo vai mudar. E isso é a nova era. Todos os irmãos e irmãs que não estão escolhendo sustentar a nova era estão sendo olhados com todo o nosso amor. E nós estamos reconhecendo o que eles realmente precisam para uma nova jornada num outro lugar. E aqui o pedido para viver a ascensão planetária mais e mais, porque essas energias não vão parar de revelar quem vocês são, é simples. É só trazer pequenos gestos de carinho, primeiro com você mesmo, gerando e ativando, estimulando esse amor que às vezes dormia dentro de você. Mas veja, o amor que nós estamos falando é o amor incondicional. Não é o amor condicional, não é o amor impositivo, não é uma adoração, não é uma idolatria. Nós, em comunidade, nem sentimos aqui que precisaríamos orientar, porque reconhecemos quem vocês são. Quem vocês são. A luz criada para viver na Terra. A luz criada para acender neste momento planetário. Porque vocês são esta luz. Vocês são esta força. E o pulsar da fonte primordial se amplia mais em seus corações, pulsando, pulsando numa luz que envolve tudo. Vocês pararem alguns instantes da sua rotina para estar aqui, se buscar,
se encontrar e apoiar na transição planetária só mostra para nós o quanto não fazemos este trabalho sozinhos. E é importante que vocês reconheçam que em cada vírgula do que é dito surge um representante que trabalha de uma forma ímpar na mudança deste planeta. Tantos conhecidos e comandantes também, agradecendo e honrando vocês. Muitos de vocês dizem que querem logo, querem respostas logo, querem, na verdade, que tudo venha de um jeito mais direto, mais simples, porque quando se aprofunda na espiritualidade ou em si mesmo, parece que tudo se mistura, parece que o raciocínio lógico se perde, tantos dizeres, tantas histórias para todos os lados, vocês só queriam a verdade, e a verdade está aqui. Deixem as histórias. Deixem por um instante o questionamento que confunde de lado. Só acredita na fonte primordial. Só acredita nessa beleza. Porque este mundo e nem outro está perdido. Ele é só um recurso de amostras de energias geradas, vividas e experimentadas entre as polaridades que as pessoas acham que é isso que existe. Mas quando as polaridades são unidas numa única direção, a força fica irresistível. Não existe só um mundo nas polaridades. Deus cria tudo o que vocês estão vendo para que vocês se tornem conhecedores, para que vocês se relembrem de quem vocês são, para que vocês sintam no âmago aquilo que vocês estão gerando, criando, ouvindo seus irmãos, suas irmãs fazendo. E nem tudo precisa te corromper. Se você escolhe o não julgamento, se você escolhe a paz, se você escolhe a confiança em Deus, é simples. Quem é você? Quem são vocês? Filhos e filhas da luz. Mas então por que não foi luz por tanto tempo? Ou às vezes se esquecia? Conhecer como você funcionava de olhos fechados e de coração fechado. Isso é se experimentar. Por mais difícil que seja, quando não se está com consciência da verdade de Deus. E isto, meus filhos e filhas, vocês podem colocar na frente de tudo e se dizendo que os meus olhos, minha fala, meu sentir só fluam em Deus. E quando é dito que só flui em Deus, você vai se sentir tão seguro, segura, confiante, que o melhor vai chegar até você. Mas não porque você vai sentir só esperança, porque vocês vão ter a certeza que vocês são uma grande obra de amor, uma obra com uma capacidade que
vai se expandindo em cada instante de suas vidas, em cada momento que vocês abrem os olhinhos para viver. Vocês foram criados com muito carinho. Tudo foi pensado, inclusive a personalidade que vocês chamam de, ai, essa pessoa tem uma personalidade ruim. Não é verdade. As personalidades que são consideradas mais duras, por assim dizer, ou as corrompidas, ou as que se perderam, elas estão mostrando como é estar de olhos fechados. É assim que funciona o aprendizado do mundo quando se tira o julgamento. E quando vai aceitando Deus de novo lá dentro, você abraça a sua personalidade que foi desenhada de forma perfeita para você, mas ao longo de muitas jornadas ela não era perfeita, sabe por quê? Porque ela era negada, ela era corrompida, ela não era espontânea, como os animais que são espontâneos. Foi se criando tantas regras para segurar o famoso mal, mas nós dizemos, tem uma maneira de desarmar, seja o que se acredita em mal interior e mal do mundo, sabem como? Tirando os seus olhos e tanta credibilidade neles, porque aonde seus olhos são colocados, toda a força do teu coração está lá. Cada palavra do que você acredita, toda a força do seu coração está lá, da sua vida, das suas criações, do seu dia, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Vocês quem escolhem. E não estamos dizendo para vocês não olharem tudo que está à volta. Não, sim, reconheçam. Tudo está sendo revelado, não é mesmo? Mas sintam esta energia deste ambiente. Sim, isso é amor. E tem muitos lugares, muitas pessoas que nesse exato momento fazem da sua maneira, as suas orações, colocando a mão no coração, ou cantando mantras, acendendo vela, ou usando sal grosso, não importa como, solicitando para ir nas câmaras do comando estelar e tantas outras narrativas que nós temos em tantas camadas e realidades espirituais. Todos vocês fazem parte disto e hoje vocês são uma grande porta. E diante de tanta informação energética, que só usamos as palavras para transmitir os códigos sobre quem vocês são. Não tem a ver com o diálogo tão somente. Tem a ver com o fluxo do que chega em seus corações. Não precisa entender logicamente. Quanto mais não entender e mais sentir, mais vocês perceberão a verdade. Esse planeta nunca foi abandonado. Eles nunca foram abandonados ou deixados. Agora a grande virada é vocês passarem a acreditar, a alimentar seus corpos no seu dia a dia, porque a grade
cristalina da nova era já está no ar. E de novo, vocês não vão precisar de esforços. É só respirar diferente e ser mais suave com você, da sua maneira, com a sua personalidade, porque todo mundo veio a desempenhar o que veio a desempenhar. Você pode ir escolhendo ficar feliz com o que foi te dado e seguir, sabendo que há algo muito especial, que na verdade sempre esteve na Terra, mas que está mais fácil respirar num reino que mais parece um paraíso. O reino dos céus renascerá a partir de vossos corações. Aquele que é manso, humilde de coração, integrado completamente com a verdade em Deus. Porque todos nós somos os filhos, as filhas, e nós estamos aqui para ajudar vocês a se lembrar que uma transição planetária não é feita na luz, é feita na compaixão, de permitir com que cada um viva a sua crença e se sentir cada vez mais na plenitude de ser um com Deus Pai e Mãe. Só sintam toda a verdadeira intenção aqui trazida, e não só trazida de fora para vocês, mas acendida no coração. E se puderem colocar a mão no coração e respirar junto com Deus, conosco, se reconhecendo como unidade, sem precisar de explicação. Recebam o amor e deixem ele florescer mais aqui, mais também. Só sintam em silêncio. Respirem profundamente e vamos concluindo a transmissão, trazendo alguns nomes conhecidos para conforto de todos vocês, porque fazemos questão. Ashta Sharan, Ananda, Mãe Maria, Vena, Nada, Kuan Yin, Senhora Arcturus, Senhor Arcturus, Lashmin, Lanto, Saint Germain, Forte, Metatron, Rafael,
Gabriel, Uriel, Kotumi, Confúcio, Siddhartha Gautama, Krishna, estamos unidos. Shanti Alamo, somos um. Abraçando vocês, concluindo o trabalho, agradecendo e novamente honrando vocês. Saudações. Pode ir respirando, abrindo o olhinho. Para quem já estava com o olho aberto, tudo bem. Nossa, tem um calor aqui, tá todo mundo bem. Gostaria muito de, né, se for possível, se a Regina me der esse espaço, de eu ouvir vocês, de se tiver alguma pergunta. As energias estão aqui, né? Eles falam encerrar a transmissão, mas é só que não, né? Então, quem quiser de trazer, quiser sentir de for Claro, Marise. Justamente todas as palestras, as coisas que acontecem aqui na segunda, a gente reserva um tempo para as pessoas que querem fazer as suas perguntas, né? E o tempo de um tempinho assim antes de você terminar, começou a vir uma pergunta. Eu mesma já vou começar, vocês me dão licença, mas depois, é claro, cada um. Marise, tem muita gente aqui na Terra que passa muita dor na própria família, né? Os narcisistas, as pessoas que têm transtornos graves que causam muita dor, muito sofrimento no próprio familiar. Às vezes não é nem isso, mas são pessoas que estão com os olhos completamente fechados, voltado para o materialismo, estão, né, passando por várias coisas. Eu vejo muita gente passando por isso nas suas famílias. Então, eu gostaria que você falasse alguma coisa para as pessoas que passam por isso ter um conforto, um entendimento, um esclarecimento que ajude nesse caminhar e que a família não tem, às vezes, como você sair fora, né? com certeza te ouvindo bem, eu tirei o microfone para conseguir te ouvir melhor, senão eu ponho o microfone de volta. Ouviu bem? Sim, era só para saber. Agora a sua voz sumiu no finalzinho, mas eu vou desligar o microfone aqui. Aí depois que você responder, vamos ver outras pessoas que têm Perfeito, pergunta. perfeito. Não, eu te ouvi perfeitamente. É que para te ouvir eu precisei desligar meu microfone porque deixava baixinho, mas está ótimo. Aí eu encaixei ele de novo. Nossa, que pergunta maravilhosa. Regina, eu não sei se você sabe, não só por orientação, né, da espiritualidade e do trabalho terapêutico que eu vou fazendo ao longo desses anos, e você também faz, é, eu também vivi, né, esse tipo de contexto na família, com narcisismo, enfim, vícios, em drogas, e foi bem difícil de lidar por conta da sensibilidade, mas aí aos poucos a gente foi sendo guiado. Então, o conselho que eu dou é, num primeiro momento, quem esteja vivendo esse tipo de coisa, é importante primeiro avaliar como que a pessoa que está recebendo ou vivendo aquele contexto, né, alguém que está despertando e está vendo um familiar passando por isso, dois, três, mais, e está se sentindo desgastado, primeiro avalie o quanto você, como que você está, se você está machucado,
se você está exaurido, se você está cansado. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente quer se fazer de forte, né? Quer ser o salvador, não, porque tem que dar certo, eu vou até o fim. E isso não é uma mão, não é uma via de mão dupla, né? É amar ao próximo como a mim mesmo também, né? Então, os resultados, eu não via bons resultados para as pessoas que tentavam se fazer de forte e não se avaliavam nesse contexto, né? A gente pensa que quando faz esses contatos vem uma espécie de milagre, né? Mas eu só percebia os verdadeiros milagres nos indivíduos que do coração escolhessem ver, fazer as mudanças, caminhar por esse caminho. Então, a pessoa que está vivendo isso, que está se assistindo nessa circunstância e falar, eu não tenho como sair, primeiro se avalia, como que você está? O que que você está precisando fazer? E mesmo que às vezes você ache que não dá para sair, não tem como sair desse contexto. Gente, uma vez eu ouvi de um grande mestre, foi até difícil na época, porque eu tinha uma visão de ser a doadora que sangrava, né, até o fim, né, crucificada mesmo, assim. E aí isso foi mudando, foi o mestre El Moria, do Raio Azul. Eu lembro como se fosse hoje, assim, acho que faz uns 10 anos isso. Foi tão forte a presença dele. E aí eu lá, né, doando ele, por que que você faz isso com você? É só uma pergunta, porque você faz o que você quiser com você. Ele é bem direto, duro. Eu falei assim, como assim? Não, eu tenho que aguentar, né? No caso da situação, era com a minha mãe que eu estava vivendo isso. Para minha mãe, poxa, eu vou aguentar até o fim. Ele falou, só que você vai morrer antes se você continuar assim. Isso não é amor, Marise. Você está confundindo tudo. E eu, como assim não é amor? Eu tô aqui para ajudar. Eu tenho que ajudar. Eu não tenho como dar as costas para isso. Ele falou: eu não estou falando que você tem que dar as costas, mas você está se ajudando? Você está ajudando um outro alguém e você está acabando com a sua passagem. Porque é isso que vai acontecer com você. Do jeito que você está indo, você vai colapsar e você quase vai fazer a passagem, que foi o que aconteceu. Ele falou: você precisa saber até onde você pode respeitar os limites que você se encontra, que você acredita. Se está ferido, você precisa tirar. Né? É como, eu vou usar a linguagem nossa, tirar o nosso time de campo, respirar, curar as feridas, né, de tantos ataques energéticos, de um lugar que você acha que é pacífico, e a pessoa não está bem, né? Não está bem. Eu sei que é um pouco contraditório, mas só assim eu consegui encontrar bons caminhos. Não foi fácil, não foi nem um pouco fácil. O que me priorizar, aquela que ajuda tanta gente, não foi fácil. Mas eu percebi que eu precisava fechar as feridas, né, de cada palavra, de cada coisas difíceis, né, que os parentes acabam fazendo, que a gente está ali no campo, entra. Esse é o primeiro ponto. Avalie até onde você está aguentando e tenha coragem de se ver o que que você tem que fazer naquele momento. Às vezes você vai precisar se afastar um pouquinho para poder ficar bem, para poder curar essas distorções, alinhar. E juro por Deus que funciona. Funciona mesmo, que tudo fica bem dentro de você. E você até consegue conviver com pessoas depois narcisistas e tal, mas não tem como conviver se você está sangrando, se você não aguenta mais, se você não põe para fora, se você fica se fingindo de forte, se você já tentou de tudo, se você está tentando salvar uma pessoa que não quer, né? Não quer nem ver, nem acredita, que te chama de louco ou louco o tempo inteiro, que a gente sabe as abordagens que são, né, bastante abusivas. Eu sei que não é um caminho tão simples, né? Dessa maneira de linguagem, mas eu sei que esse caminho que não é tão fácil, ele faz com que a pessoa viva num fácil, porque ela não fica mais tentando corromper o mundo do outro, né? Por mais que a gente queira bem, a gente tem que deixar a pessoa livre, né? E aí, Regina, você me fez lembrar que um ano antes da minha mãe falecer, eu lembro que aconteceu uma mediunização, tanto da parte dela quanto da minha. Né? Minha mãe estava viciada em drogas desde antes de eu nascer, assim, então era ela se abandonou, e aí veio muito forte, ela mediunizou e eu também. A mãe já foi.
E aí eu lembro que eu mediunizei e falei para ela, mãe, a próxima vez que eu no caixão, acabou, você já desistiu, né? Eu não posso ser essa filha mais que você está procurando, mas eu te amo com todo o meu coração. Eu te liberto de tentar se corrigir porque você não está querendo. E eu também não posso corromper a minha vida por sua causa porque você não escolhe. Eu tenho minha família agora, mas eu te amo do fundo do meu coração. Eu abracei ela e foi a última vez que eu vi minha mãe viva. A gente nunca mais se viu porque ela afundou nas drogas e foi embora. Foi fácil? De jeito nenhum, gente. Era o amor da minha vida. Só que eu tive que dizer sim para a luz. Eu tive que dizer sim para mim, porque eu não estava escolhendo usar cocaína, entendeu? Eu não estava escolhendo ser uma narcisista, eu não estava, mas um monte de irmão e irmã está. Então, o segundo, né, o segundo conselho que eu dou, não só pela minha experiência pessoal, mas de tantas pessoas que eu vejo que a gente já tentou muitas manobras, muitas, e todos saem, né, feridos, porque é uma construção muito grande. É importante primeiro ver o que você dá conta, tomar suas decisões e escolher em primeiro lugar ficar bem dentro de você. Cuidar para você não sangrar mais sobre as atitudes dos outros, por mais difícil que seja. E, de novo, o meu maior respeito. Eu vivi coisas muito intensas também antes, então eu não estou subjugando, não estou falando que está errado. Não, 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 de jeito nenhum. Né? Eu entendo a dificuldade, mas até agora eu não vi um outro caminho. Eu não vi de nenhuma maneira de ter que ir para dentro, de ter que escolher o meu self, o meu eu, para ficar bem e depois ir para o mundo, né? Ir para a família. Tanto que hoje eu vou para minha família, o velório foi super bonito da mãe, foi lindo, ela estava feliz demais, a alma dela estava brincando, e eu, ai, só danada, ela, ai, eu pedi para ir embora, não aguentava mais, eu nunca me coube, nunca me deu esse planeta, nunca me desceu, ela falava assim, fofa, e foi embora, felizona, passou uns bocados lá do outro lado, mas depois, enfim, reabilitou, né? É, parece ser impiedoso isso que eu estou falando, e no começo realmente tem essa coisa de ser mais árdua, mas depois, gente, vem uma paz tão tranquila porque nós fazemos parte desse pacote. Quando eu vou em Deus, não vem essa coisa de. Vem assim, na inspiração, filha, eu não fiz você para ficar se matando por ninguém, de verdade. Agora, se você escolher se matar, tá tudo bem também. Aí é uma história que você quis criar. E tudo bem, né? Mas você pode ter outras formas e outros enredos de vida. Vocês podem criar o que vocês quiserem, né? Então você continua a criar sofrimento porque você não está com você, né? Eu sei que essas situações são complexas, né, num primeiro momento, mas por favor, o segundo exemplo é se escolha ficar bem lá dentro de você. Firme a sua paz na sua aura, para poder curar todas as feridas, todas as mágoas. Aí sim você vai ver que interessante quando você vai de novo para essa realidade, volta para sua família. Hoje eu olho, eu não sinto mais as coisas que eu senti antes, porque esse afastamento fez com que eu ficasse tranquila. E mesmo conversando, às vezes a avó puxa, né, para esse lugar, aí eu olho assim, eu sapequinha, não vou entrar nesse rolê, não. É história sua, você escolheu desse jeito. E eu tô orando por você sempre, você é luz, eu não tenho como alterar isso, eu não tenho como mudar o percurso dos nossos familiares, por mais difícil que seja escutar isso, né? Eu queria ter outra dinâmica, mas uma terceira coisa que eu falo para vocês, para abrir mais, eu sei que é difícil de ver, né? Eles assim, mas eu comecei a confiar mais em Deus, de que tem um propósito para tudo isso. E esse tipo de visão me fez ficar mais aliviada, que ninguém vai ser desamparado. Depois que eu vi
a minha mãe lá do outro lado, dando um trabalho do caramba, porque o vício voltou, óbvio. Aí ela ficou toda preta e branca, não me deu um trabalho, nossa senhora, queria obsediar, ela causou. Aí eu falei, ó, não, depois que agora que você morreu, você vai ficar me enchendo o saco em espírito, você tá de brincadeira. E aí passou, acho que passou uns 4 meses, depois de 4 meses de muito trabalho, ela se reabilitou, está trabalhando. E está trabalhando em lugares fortes, sabe? Fazendo um trabalho de reconhecimento das coisas que ela fazia para a nossa família, ela ajuda e orienta outras pessoas, principalmente viciados e narcisistas, né? Então tem um propósito para tudo. Se essas pessoas vão no fundo do poço, né, elas vão sair. Deus não está deixando elas sozinhas, né? Mas a pessoa que está vivendo esse tipo de aprendizado, se escolha, faça uma avaliação das próprias feridas e enalteça a sua paz, porque é primordial que você esteja em paz, aprendendo a aceitar a escolha dos outros. Isso é uma libertação, gente, mesmo. Obrigada, Marise. Muito obrigada até pelos exemplos, né? Tão próximos, tão íntimos. Muito obrigada. Então, agora vou passar para quem quiser fazer pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta para receber orientação? E pode ser pessoal, como pode ser para o geral, né? Alguém tem? As mais aí. Boa noite. Obrigada, Marise. Muito lindo ouvir você. A gente sente uma energia muito maravilhosa. Estou emocionada. Muito mesmo. E é uma pergunta pessoal. Eu sou espírita, né? Há 15 anos. E desenvolvo a minha mediunidade. Mas, 1 ano atrás, eu comecei a receber poesias. E elas são lindas. São mensagens. Eu pego para mim, primeiramente. E eu estou deixando fluir, mas eu não sei por que chegou para mim. Eu não sei o que eu tenho que fazer com isso. Então eu queria uma orientação sua. Obrigada. Eu que agradeço. Você me deixou emocionada, assim, né? Sentir a força crística, assim, em volta aí de você. Você recebeu um abração, né? Todos nós recebemos, mas ele causa isso, né? É. E a poesia, quando você falou, que coisa mais fantástica. Quando o nosso corpo começa a se cristalizar de novo nessa verdade, né, nesse carinho, a gente começa a tecer outras coisas aqui na Terra, né, de outras maneiras, né, que a gente até fala, mas de onde está vindo isso? Porque poesia, né, é o belo sendo ressaltado no seu coração, né? Nossa, foi muito forte quando você falou, a sua energia quando você falou ela virava uma onda assim, rosa e dourada, enorme, longa, devagar. Assim, eu falei, gente, que gostoso. Aí quando você falou, eu queria já falar em cima. Você me manda os poemas que eu quero ler e a orientação que vem aqui é cada um de vocês que vão acessando a sua transparência, a sua verdade, a sua essência, o seu cristal, vocês vão começar a criar nessa frequência, né? Que é o que está acontecendo com você. Essa é a primeira parte. A segunda parte, só o fato de você estar escrevendo aqui, porque você está materializando esses poemas, ele já leva
para toda a grade planetária, esse carinho já está trocando no que a gente chama de consciente coletivo, né? Mas mais que isso, você pode recitar, que são códigos de luz. A partir da sua reconexão, você pode recitar, você pode falar, né? Você pode repartir com as pessoas, você pode fazer um livro online, você pode fazer tantas coisas, mas isso é digno de espalhar por aí, sabe? De espalhar, porque traz muita sabedoria, traz brisa fresca, traz uma outra linha de entendimento, vai quebrando, né, a linha que a gente chama da linearidade para não linearidade, para a beleza que está ressurgindo, que tem a ver com a canalização de tantos seres aqui que nós fizemos, né? A gente começa a desempenhar outra linguagem, outro papel, outra ação, outras coisas. E aqui só pedem de carinho caso você queira, porque você já está espalhando, só o fato de você trazer, você já está espalhando. Mas se você quiser mais, você pode revelar mais para as pessoas, você pode, da maneira que você quiser, em áudio, ou falando mesmo pessoalmente, do jeito que você quiser. Só espalha que você vai perceber a força e o quanto vai tocar outras pessoas, né? Porque na verdade já está. Qualquer um que esteja exaltando mais beleza, mais o não julgamento, mais a compaixão, mais a compreensão, a gente vai se conectando nesse lugar. Eu também, você acha que eu era doce, fofa desse jeito? Nossa, gente, eu era um leão na época. E aí eu fui conectando cada vez mais, sendo verdadeira com o que eu sentia, porque o Mestre Jesus sempre falava isso. É preferível que você seja honesta com o que você tem do que você finja ser outra coisa, né? Seja com as suas sombras aí, que é muito melhor a verdade. E aí eu fui indo, aí essa sombra começou a integrar nessa beleza que você trouxe aí, né? E aí veio a minha verdadeira personalidade. Tem, tem punch, mas hoje é suave, porque eu estava cansada de lutar. Então a gente vai mudando a linguagem de forma espontânea, que é o que está acontecendo no seu corpo também, está acontecendo com um grande número de pessoas. A gente faz isso de um jeito, de novo, espontâneo, e é o que você está fazendo. Eu espero ter respondido, e quando você lançar ou fizer, me manda, que eu quero autografado. Tem um músico que musicou um poema da Zaire. E ela me mandou, ficou coisa mais linda, porque aquela letra com aquela música, então isso já está aí, ó, no ar, né? E a gente pode colocar no grupo, Zaire, porque a gente tem um grupo aqui que transmite algumas coisas e fica mais nesses temas mesmo, né? E aí a gente pode colocar mesmo, porque depois dessa segunda-feira que tem esse trabalho, a gente comenta lá, fala, coloca coisas parecidas, pode vir outras coisas da Marise ser colocada, então você pode passar. Mas sabe o que eu vi? Eu vi também uns poemas seus mais curtos, escritos em... como se fosse antigamente, a gente tinha pôster, hoje são pedaços de... Eu vi isso. Sabe, porque é tão importante, às vezes, a gente ter uma mensagem dessa escrita na entrada de um consultório, na entrada de uma casa, numa fazenda. Porque o meu pai, ele tinha um poema do Khalil Gibran sobre os filhos. E ele carregava aquilo, era tipo um pôster com esse poema. Aquilo ficou tão forte, que hoje, para alguns pais, algumas pessoas no meu consultório, eu recito, eu tenho o livro dele lá, eu leio, porque eu não sei decor. Mas na minha alma eu sei. E eu lembro que quando eu fui sair de casa, e o meu pai ficou meio assim, né, minha mãe, eu falei, poxa, pai, o senhor pôs aquele pôster desde que eu sou pequena lá na entrada do seu escritório, que você tem os filhos vêm através de você,
mas não são seus. São setas que você lança, e você é o arco que mira o infinito, algo muito bom para ele, né? Então, o senhor tem que me lançar, né? O senhor tem que fazer igual o poema, né? Então, eu vi isso, Zair, também. Acho que, a hora que você sentir, é isso, escreva, faça coisas, faça livros, passe para os músicos, né? Aquele cara musicou tão bem, pode musicar outros. E é isso aí, a gente não recebe as coisas para ficar com a gente, não é, Marise? A gente recebe as coisas para passar. Com certeza. A gente para ela fazer músicas também, né, lá com os poemas, com a voz que ela quiser. Tem tanta coisa hoje, assim, claro que fica mais bonito ali, né, eu acho, né, quando tem uma voz, né, humana Porque ali tem a alma, cantando, né? mas nossa, dá para fazer mil coisas, se você quiser também, para te ajudar, né, a espalhar mais. Eu faço lives toda terça-feira de intenções de amor e eu posso ler o seu poema no final, de carinho, e assinar por você, tá bom? Falar do seu nome também é um gesto de carinho, né? E também de validar, né, a sua alma, quem você e sobre todas as coisas que eu vi, né? Desses códigos de luz que estão vindo nessa sua cristalização, pessoal. Eu acho que ela, se eu puder falar, recitar, né? Sei lá, a gente transmite com alma, né? É diferente de ler, de tudo. É importante também. Então, agradeço a sua pergunta, agradeço a resposta. E tem mais alguém que queira falar? Não? Ok? Tá. Boa noite, Marise. Obrigada por você compartilhar o seu a experiência pessoal com a gente. Foi muito valioso. E na hora que eu cheguei aqui, você começou a falar e fazer oração com a gente. Eu fiquei muito emocionada. Desde a hora que você apareceu, eu fui inundada com a emoção, uma energia maravilhosa. Vejo você somente luz e amor, e é maravilhoso. E eu vim para cá fazendo uma pergunta para mim e falando: ai, Senhor, eu preciso de uma resposta. E eu acho que a resposta talvez venha de você, porque tudo que você dividiu foi tão impactante que talvez esteja em você. A minha mãe, ela faleceu ela fez a passagem, vai fazer 3 anos. E de lá para cá, a minha família se desfez. Eu tenho uma irmã minha que é evangélica e ela fica com a Bíblia falando, mas ela faz com que causa desunião entre os irmãos. Inclusive, fiquei muito triste quando eu fui ver meu pai. Eu até evito ir lá, porque eu saio de lá mal, uma energia pesada, horrível. E eu percebi que ela está fazendo, inclusive, meu pai ficar com raiva de alguns filhos. E por causa de conversas que ela cria, e eu não sei como ajudar. Às vezes eu fico com raiva, aí faço oração. Às vezes eu pergunto: ai, Senhor, será que é para mim me afastar? Será que é para mim procurar ela e falar com ela? E de fato eu realmente não sei o que fazer, porque eu vejo que ela se esconde atrás da Bíblia, mas no fundo ela está separando a família, com conversas, com fofoca, com coisas que não elevam a nada. E falar de religião, da minha religião, não vai piorar ainda um pouco mais, porque vai falar que eu sou do demônio, e lá. E a gente sabe as dificuldades que são. E, de repente, você vem com essa palestra e divide esse conhecimento, essa experiência que você vivenciou. E todos nós aqui sabemos que, feliz daqueles que todos têm um entendimento, mas eu venho de uma família onde cada um tem uma religião e a dificuldade é muito grande de se comunicar em relação à espiritualidade. E, de repente, você possa ter algo para me dizer sobre isso. Obrigada. Eu que agradeço, eu sinto muito, eu entendo perfeitamente o que você está vivendo. A gente se sente perdida, né? Chateada. Né? A tua mãe está bem, né? Eu senti, você falou dela, eu fiquei toda arrepiada, como um carinho, né? Mamãe está bem. Tudo isso que está acontecendo não tem a ver só com a sua família, você pode ficar sossegada, eu sinto bem forte
De novo, a presença crística, assim, tá muito forte e ele só vem, ele fala assim, eu tô ficando muito emocionada, porque ele só fala assim, consola ela, fala que tudo isso vai passar, respira, minha filha, calma, calma, não fica tentando unir eles, não fica tentando julgar ela, por mais que seja uma constatação real do que ela esteja fazendo, vamos fazer diferente, vamos olhá-la como uma grande luz, para ela receber essa luz aqui. Só por um instante, fazer um pouquinho diferente. Só para te distanciar da grande tristeza dessa separação, que realmente ela está acontecendo. Mas de olhar a luz de cada um deles, no lugar da fofoca, pode crescer a compreensão. Ele está dizendo aqui, filha, é exatamente assim. Quanto mais se olha o mal, mais o mal estará lá, certo? E se acreditar de outra maneira, ali naquela circunstância, não tem jeito de você trazer o que você conhece. Não tem como. É igual tentar falar com alguém que acredita em outras coisas. Não precisa mais tentar nada. E se você usasse um outro caminho para primeiro te comportar, para te distanciar de qualquer raiva, de qualquer provável injustiça? Muitas filhas e filhos enaltecem demais coisas que não são boas, e qualquer mínimo julgamento acaba se tornando um grande tornado, uma ofensiva que nem parece que tem reparo. Mas tem um outro lugar. Primeiro, entrega essa sua tristeza. Tá falando para entregar para ele. Entrega a sua tristeza, tá falando. Tira ela do seu coração, tira ela das suas costas, tira ela dos seus pensamentos. Se dá um pouco de alívio e me deixa te dar mais um abraço. Não, não tem que ser assim mais. E como que a gente contorna uma situação que não quer mais viver? Primeira coisa, aceita que assim não é. A segunda coisa, lembre o que liga vocês verdadeiramente. Porque a verdade é que você ama a sua irmã. Só que fora da raiva, se fecha, tudo fica confuso, né? Talvez eu esteja te pedindo. Eu tô lá com ela também. E ela tá vivendo o que ela precisa agora. Não é o fim. Ela vai encontrar o caminho, né? Eu vou te ajudar. Comece a não dar tanta importância
a ela. Comece a não dar tanta importância às distorções dela. Começa a só dar importância. Porque enaltece a sua luz. E você vai se distanciando cada vez mais. As brigas acontecem, minha filha, ele está dizendo. Porque vocês querem que o outro seja de outro jeito. Eu, quando venho para vocês, eu não exijo que vocês sejam do jeito que eu quero. Eu abraço vocês, mesmo quando vocês dizem que são monstros. E do mesmo jeito que eu faço, você também pode fazer. O teu amor vai te jogar longe da guerra. O teu amor vai unir esta família. Filha, sempre tem um outro caminho. Eu falei muito para essa filha aqui que está transmitindo. Ai, eu briguei. Eu falava, Marise, pare de brigar. E ela respirava com toda a força do coração para encontrar um outro lugar dentro dela. Ai, aprendeu. Você também vai conseguir. Eu estou do seu lado. Qualquer situação, respira e me invoca. Eu vou te inspirar. E você vai sentir que eu estou segurando na tua mão. O caminho deles é o caminho deles. E o teu? Você já escolheu. Liberta a tua vida de qualquer peso, minha filha. E só ama. O amor vai trazer grandes reflexões para essa família. Aí eu tenho certeza. Lembra-te, sempre tem um outro caminho. Não precisa falar de religiões. Não precisa falar de apontamentos ou de julgamentos. Você é muito inteligente. Você vai encontrar um outro. Estamos unidos. Aí ele está dizendo que te ama todos vocês. Tá falando, eu não saí daqui, em nenhum momento eu tô com vocês. Espero ter ajudado, viu, Lina? Muito obrigada pela mensagem. Eu acho que serve para todo mundo, né? Tudo serve para todo mundo. Todos nós estamos absorvendo. E eu adorei esse abraço, porque às vezes, com um carinho mínimo que eu recebo da espiritualidade, parece que eu sou um poço de carência, porque aquilo me emociona tanto. Falo, gente, eu me emociono como se eu estivesse num deserto e encontro um oásis. E cada mensagem nas cartas de Cristo e em outras ocasiões, em outras mensagens que eu escuto ou que eu leio, sinta-se abraçada, eu estou com você. Eu falo, meu Deus, aquilo eu chego a chorar de emoção. E aí eu me percebo tão carente, sabe? Eu acho que nós aqui todos temos uma carência, porque, eu não sei, eu sou muito mental. Apesar de que eu tenho uma intuição, e quando eu fecho os olhos e trabalho, eu sei que eu estou intuída, eu sei.
Mas eu tenho muita dificuldade em sentir. Eu tenho muito mais em deixar fluir, até através da minha tela mental mesmo. Então, eu adorei receber esse abraço. Eu já me emocionei desde o começo também. Só de falar lá da unidade Regina, tá? Fiquei muito emocionada. As lágrimas já vieram. E então, seres humanos carentes, né? Carentes porque talvez o amor que a gente sente, às vezes parece que é só nosso, né? Que a gente está sozinho. Mas eu sei mentalmente que não estou. Mas eu não sinto. Eu só sinto nessas horas que eu leio, que falam, sabe? Então, eu adorei receber esse abraço que foi dado para ela e depois para todos nós, né? A mensagem que ele deu, estou com vocês. Muito obrigada. Para ela já foi respondido o que ela queria perguntar. E eu acredito que talvez para outros também, né? Porque a gente também tem os tímidos aqui, né? Que não conseguem falar. Né? Então, talvez já tenha respondido para todo mundo. Se ninguém tiver mais perguntas, tem ou não? Acho que não, né? Você estava falando, enquanto eu estava respondendo, tanto desde da primeira pergunta quanto da segunda, que aí, né, dessa força crística, era engraçado, porque ia para outras pessoas, não era só endereçado para uma, era uma onda muito forte, então eu super entendo, porque eu fui, caramba, mas cadê a pessoa que a gente estava falando, direcionando a energia? Aí ele falou no meu ouvido, mas quem disse que é só para ela? A coisa é muito grande. A gente que pensa pequeno, né? É. Exatamente. Acho que desde a minha pergunta já das famílias, pensando nos atendimentos mesmo, né? E a gente sabe, e o trabalho é esse. Deixa e cuida de você, transforma você, né? E é isso que a gente ajuda as pessoas. A gente é só um condutor, mas quem faz é a própria pessoa. E é muito bonito ver isso e acompanhar isso. Eu falo que são os louros do nosso trabalho. Né? Mas é isso, Marisa. Então, se você quiser deixar uma última mensagem, te agradece e aí podemos encerrar. Ah, com certeza. Eu sei que muito no que a gente entregou já foi dito, mas lembrem-se que a gente não foi criado só para sofrer, só para se diminuir. Estava esses dias me integrando tão forte assim com Deus e eu ouvia lá no fundo do meu coração. Ele falava assim: filha, viva, viva da melhor maneira, se diga coisas bonitas, você não precisa ter vergonha. Você se fala coisas tão pesadas, mas fala coisas bonitas mesmo, capricha, capricha com você, né? Como que você quer se expressar no mundo? Vai, brinca mais, se diverte, não se prende tanto, mas se fale coisas mais legais. E aí eu comecei a falar, e aí veio a segunda coisa que acho que vai ser interessante. Sei que vocês sabem disso, mas está vindo, né, do fundo da alma. Quanto mais vocês se amarem, mais vocês vão entender o que é Deus dentro de vocês. Não, não tem como estar em, eu vou falar completa união, completa, mas com limite humano, em completa união se a gente não for carinhoso com quem a gente é. Se a gente deixar de lado as culpas, deixar de lado qualquer tipo de briga, é ser carinhoso com você, você vai sentir Deus a cada instante, constantemente. É sério, isso é real. É o tempo todo. Dá trabalho no começo, dá, porque a gente está acostumado a ser de outro jeito, mas depois o costume vira, a essência volta. Então, começa com gotinhas devagar,
Hoje eu vou me nutrir com mais carinho, hoje eu vou dar um pouquinho mais de amor para mim, eu vou ser mais carinho, hoje eu vou acreditar mais em mim, por que que eu não posso acreditar mais em mim? Esse é o fluxo de energia. Né? Acreditem em vocês, não se diminuam só por causa de muitos erros ou coisas graves. Uma hora isso tem que ser perdoado dentro de nós para a gente seguir, né? Para a gente construir outras coisas. Então, a partir de hoje, a gente pode dar um reset. Né? Como que a gente começa a partir de agora? Acreditando mais em mim, mudando o meu ponto de vista sobre o mundo, acreditando em Deus acima de todas as coisas, né? E acreditando principalmente que Ele está dentro de mim. Isso vai mudar tudo, gente, em qualquer perspectiva que você for fazer. Né? Acredita em você, porque a supremacia criou você, né? E falo com humildade, não é num lugar de egocentrismo, arrogância, não. Porque nesse lugar você, que nem, eu vou me abrir para vocês antes da gente concluir. Nesses acessos, poderia ficar brincando de curiosidade, vendo as histórias nos registros akáshicos, porque muita coisa dá para ver. E aí, esses dias, um mentor espiritual chegou perto de mim. Olha, que curioso, você nem quer ver. Eu falei, o quê? Ver o quê? Ver as histórias, trazer coisas novas para a humanidade, né? Se divertir com isso, você não quer? Eu falei, não, não precisa, né? É de todos. Então a gente não vai para um lugar arrogante, entende? Se integra com Deus quando você se assume. Quando eu falo se assumir, não é de superioridade. É de liberdade, é de humildade, é de simplicidade, é de verdade, é de amor, é de ser vocês. Hoje, vocês acreditando em vocês e sabendo que Deus está aí dentro, vocês vão caminhar mais livres. E às vezes éramos nós mesmos nos prendendo, tentando ser uma outra coisa. Ser os condenados, os mais isso, mais aquilo, as pessoas que se dividem aqui dentro. Não, só aceita o que vocês são. Aí vocês vão sentir Deus, vocês vão se libertar e deixar cada um o que precisa fazer, mas você com a sua escolha, porque a gente o tempo inteiro está sendo guiado. E quando a Regina falou da carência, né, somos carentes, eu achei divertidíssimo, porque, a gente não acessava isso. A primeira vez que eu fiz um contato direto com Cristo, meu marido está aqui de prova, que ele também viu e sentiu. Eu fiquei 1h30 no cinema, no banheiro do cinema, chorando, que a gente viu um filme, chorando copiosamente. Eu nunca tinha sentido aquele amor como humana, Marise, nunca. Falei, Jorge, eu vou morrer. E aí foram explicando, ó, vocês estavam sedentos de vocês mesmos. Vocês não se alimentavam com amor. Olha o quanto vocês produzem de radiação, de confusão, de ruído no planeta. Porque pouco vocês amam com condição. E aí, quando vem a força crística, é para lembrar do que vocês são feitos. E aí vocês choram não só pela carência da falta que um outro está dando, vocês choram pela carência da falta de si mesmo, da verdadeira essência que está retornando com tudo para vocês. A essência de vocês é amor, eu juro por tudo quanto é mais sagrado, por mais maluco que seja isso que eu estou falando. Eu levei anos para acreditar, eu ouvi eles falando, isso não é real, eu sou um bicho, eu falava, sou pecadora, esquece. Isso aí só em trocentas mil encarnações eu vou chegar nesse nível aí. Aí eles, é porque você acredita e ir embora. Tudo que você crê é a sua realidade. Levei séculos para entender isso, para ter coragem de falar para vocês que de verdade vocês são essa luz. Só acredita em vocês, tá bom? Todos os dias, quando desconfiar, não, eu acredito em mim porque Deus está comigo. Ou se não acreditar em você, sendo honesto com você, tá, então
eu acredito em Deus. Já é um lindo começo. Que aí depois você vai se reconhecer nele devagarinho, 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 nessa humildade, nessa simplicidade, nessa paz que é muito tranquila, muito tranquila. Ai, gente, saí desembestada a falar aqui, porque de novo estavam usando para deixar uns códigos aí. Bom, bom, isso é muito bom. A gente está no tempo mesmo. Geralmente a gente termina 9h30, né? Tem gente que faz palestra de 1h30, sobra meia hora para conversar um pouquinho. Foi ótimo. Maravilhoso, foi maravilhoso. Eu já sabia que ia ser. Já tinha acessado, eu acho que em algum momento, tudo isso. Eu tinha certeza que ia ser como foi. E tocou o coração de quem está aqui, né? Tanto no plano físico, como a multidão que está aí em outros planos que eu não enxergo, mas sei que estão. E agradeço muito à Grande Fraternidade Branca, que eu aprecio muito, muito mesmo. Trabalho com ela também. Então, a gente esteve com grandes amigos, né? Porque somos amigos, somos companheiros de jornada, cada um na sua degrau, cada um no seu plano, mas estamos todos juntos. É isso. Então, muita gratidão, Marise, por você ter cedido o seu tempo, a sua mente, o seu corpo, as palavras. Foi muito bom. Muita gratidão mesmo. Você seja sempre muito abençoada. Quem sabe, em algum outro momento, a gente se reencontrar aqui, né? Lógico, nossa, me chame sempre, que eu adoro esses encontros. Estou aberta, estou disponível. Obrigada a você, minha irmã. Obrigada a cada um de vocês. Que a gente siga, né? Sabendo que a nossa mudança só depende de cada um. Vocês estão livres para escolher o que vocês quiserem hoje. Ninguém está preso a nada. E ninguém pode ir contra a escolha de vocês. Lembrem-se disso, tá? Obrigada pela oportunidade. Oi? Bom, gente, eu agradeço muito a presença de vocês, esse momento tão importante que nós fizemos isso acontecer juntos, né? E digo para vocês que a cada segunda de cada mês, muita coisa aqui é transmitida e acrescentada no nosso ser. Que a gente possa continuar se encontrando, vibrando, crescendo juntos, porque se a gente está aqui junto é porque nós temos alguma coisa em comum, né? Alguma afinidade, alguma ligação. Eu acho que não tem nada ao acaso nem coincidência. E eu estou tentando trazer 2 pessoas, marcar as próximas segunda, mas está muito difícil. Então, pelo jeito, eu vou trazer a Meire Yamaguchi, que ela eu tenho muito contato, é muito minha amiga. É uma pessoa incrível, é uma terapeuta gigante. E aí vou ver se depois, esses mais difíceis que eu estou tentando, que é o Marluz, né? Aquele que materializa, que está aí como Sai Baba, discípulo. E o outro que eu estou tentando, isso nem vou falar. Eu acho que vai ser muito difícil, mas enfim. Se eu conseguir, aí eu falo. E a Meire é muito amiga do Marluz. Então, quem sabe ela vindo, depois fica mais fácil. Porque ela falou, vou dar um toque nele. E aí me passou o contato da equipe. A equipe até hoje nem... Oi, boa noite, vou tentar falar com ele. É bem complicado algumas pessoas que já estão nesse... tem muitos seguidores, que fazem muito trabalho, que não param, né? Outro é o Wagner Borges, porque eu tenho também contato. Mas o Wagner, ele tem uma agenda muito, muito, muito cheia mesmo, né? Mas quem sabe? Quem tiver que vir, vai vir. Então, a próxima segunda, eu acho que a Meire está bem fácil, ela já falou,
Já falei com ela, ela falou na hora, quando você precisar. Porque as pessoas que eu tenho contato, que eu conheço, que essas pessoas são assim, igual a Marise. A Marise eu nem conhecia tanto, a gente já esteve juntas, né? Eu tenho foto com ela nos eventos, nas coisas, então eu conheço ela mais assim, mas eu senti uma coisa tão forte com ela, que tinha os principais lá no evento, para mim, eu só consegui olhar para ela, não sei por quê. E depois eu fui tirar uma foto, conversamos, ficamos um tempo juntas, sentimos alguma coisa bem assim, interessante. E aí, de vez em quando, eu só falava alguma coisa, assistia as lives dela, né? Então é isso. Então, provavelmente, Meiri Yamaguchi na próxima. Meiri Yamaguchi.